Separado do mundo. A primeira consequência da redenção é a separação. Deus nunca redime alguém e o deixa no mundo para viver como antes. Certa vez uma irmã no Senhor estava ensinando crianças. Ela lhes contou a história do rico e Lázaro. Ela então perguntou: quem você escolheria ser, Lázaro ou o homem rico? O rico goza a vida hoje e sofre depois, enquanto que Lázaro sofre hoje mas tem contentamento na vida futura. Uma garotinha de 8 anos levantou-se e respondeu: enquanto em vida eu quero ser o homem rico, mas depois de morta, quero ser Lázaro. Muitos hoje são como aquela garotinha. Quando estou necessitando de salvação, confio no sangue do Cordeiro, mas depois de salvo, prefiro ficar no Egito. Quero ambos. Entretanto, precisamos nos lembrar que ser redimido pelo sangue é ser liberto do mundo. Uma vez redimidos, imediatamente nos tornamos peregrinos e estrangeiros na terra. Isso não quer dizer que não mais vivemos na terra, significa simplesmente que, instantaneamente, somos separados do mundo. Sempre que há redenção, há separação. O sangue separa o vivo e o morto, o sangue separa os filhos de Deus das pessoas do mundo. Os redimidos não são mais residentes permanentes deste mundo. Confessar somente com a nossa boca o Senhor Jesus não é suficiente, precisamos também sair do mundo e nos separar. Este é um passo que vai além da confissão. Certamente devemos ser cristãos que se pronunciam, mas palavras apenas são insuficientes. Precisamos ser pessoas separadas. Precisamos ver e valorizar a nova posição que agora temos no Senhor, devemos deixar nossa posição passada bem para trás. Deixe-me usar uma ilustração para mostrar o significado da separação. Durante a parte final da minha estada na Inglaterra, pouco antes que o Pacto de Munique fosse assinado sob a política de pacificação do primeiro-ministro Chamberlain, observei pessoas se preparando agitadamente para a guerra, cavando trincheiras, construindo campos de aviação, edificando abrigos e até mesmo distribuindo máscaras antigás venenoso. Meu sentimento na época era completamente diferente daquele dos ingleses. Eu os observava prepararem-se para a guerra, via-os arrecadando contribuições e treinando sua guarda real. Então, uma noite, chegou um telegrama dizendo que o pacto fora assinado e não havia necessidade de se temer a guerra. Aquela noite muitos não puderam dormir. Eles cantavam e gritavam. Mas qual foi a minha reação? 3 palavras resumem meu sentimento: eu observava friamente. Enquanto eles estavam se preparando agitadamente para a guerra, eu havia observado friamente. Agora, quando eles estavam jubilosos em paz, eu observava friamente. Por quê? Porque eu era um peregrino, e em breve iria embora. Uma vez que era apenas um viajante na Inglaterra, meu sentimento era totalmente diferente daquele dos ingleses. Era meramente um observador da sua alegria e da sua dor. Assim foi que verdadeiramente me dei conta do que significava ser um estrangeiro. Embora ainda não tenhamos deixado este mundo como um lugar, já saímos dele como sistema. Moralmente falando, não pertencemos a ele. A menos que possamos olhar para o mundo como algo que já deixamos, estamos errados. A menos que o possamos observar friamente, estamos em uma condição de anormalidade espiritual. Se em relação a todas as coisas e todos os relacionamentos no mundo não pudermos adotar uma atitude de espectadores, temos falhado como cristãos. Isso mostra que ainda estamos nele e ainda temos que sair. Enquanto estava na Inglaterra, naturalmente eu esperava que houvesse paz, mas, por outro lado, não estava perturbado pelos rumores de guerra. Não desejava que houvesse bombardeios, mas isso não me preocupava em demasia. Certa vez disse a um irmão: Deus me salvou para ser um cristão, não um inglês. Não podia ter outro sentimento, pois Deus me salvou para ser um cristão. Minha atitude em relação à Inglaterra era neutra, desejava seu bem, desejava-lhe paz, mas meu interesse encontrava-se em outro lugar. Os novos crentes deveriam ver, como mencionado por Pedro e outros apóstolos, que somos apenas peregrinos e estrangeiros na terra. Já saímos do sistema do mundo. As pessoas do mundo desejam nos segurar, puxar-nos para mais perto deles, reter tanto a nós quanto as nossas possessões, mas não podemos servir a Deus se cedermos em algum ponto. De hoje em diante, voltemos nossas faces em direção à terra prometida. Estamos separados do Egito. O sangue faz a separação, pois o sangue nos redimiu para Deus.
Os egípcios são aqueles que não são redimidos pelo sangue. Eles pertencem ao mundo, mas os redimidos tornaram-se cidadãos de um outro mundo. Imagine que você fosse a uma loja para comprar um relógio de pulso. Depois de comprá-lo, você sai com ele. Você não o deixa com o vendedor para que ele o use. Não, você o compra e sai com ele. Onde a compra? A saída. Lembre-se que o sangue nos comprou para que pudéssemos sair do sistema do mundo. Todos que são comprados pelo sangue saem. Fomos comprados para seguir o Senhor e prosseguir em direção à terra prometida. O homem deve sair completamente do Egito e se separar do mundo. Não tema ser chamado de esquisito. Embora desejássemos estar em paz com todos os homens, há diversos aspectos nos quais devemos ser diferentes do mundo. Em nossos lares, escritórios, ou onde quer que estejamos, não somos contenciosos nem hostis com ninguém. Mas ainda assim há algumas coisas das quais precisamos nos separar. Devemos nos separar de todas as coisas que o próprio mundo considera indignas para um cristão. Começamos nossa vida cristã perante um mundo que estabelece certos padrões para os cristãos. Se nós não pudermos estar à altura de seus padrões, qual será nosso testemunho? Nunca deveríamos permitir que incrédulos fiquem chocados com as coisas que fazemos, dizendo, os cristãos também fazem isso. Sob tal acusação, nosso testemunho perante eles estará acabado. Por exemplo, suponha que você visite um determinado lugar e encontre ali com um incrédulo. Ele resmunga, vocês cristãos visitam este lugar. Há muitos lugares que os incrédulos podem frequentar e, quando questionados, serem bastante capazes de justificarem suas ações. Mas se um cristão fosse a esses mesmos lugares, imediatamente eles levantariam uma objeção. Eles podem pecar, mas você não. Eles podem fazê-lo sem problema algum, mas se você fizer o mesmo será criticado. Consequentemente, tudo que o mundo reprova como indigno de um cristão, não devemos fazer. Esta é uma exigência mínima. Conheço muitas pessoas cujos pais são incrédulos. Ao pedirem a seus pais certas coisas, às vezes ouvem a resposta, como é que você ainda pede isso após ter crido no Senhor Jesus? Deixe-me dizer-lhe que é vergonhoso para os cristãos serem corrigidos pelo mundo incrédulo. Devido à sua mentira, Abraão foi censurado por Abimeleque. Este é um dos episódios mais vergonhosos registrados na Bíblia. Incrédulos podem mentir, mas será que nós mentimos também? Devemos nos separar das coisas que os egípcios consideram como indignas de nós. Perguntamos novamente, o que é o mundo? Tudo o que tem de apagar nossa vida espiritual perante o Senhor é mundo. É impossível dizer aos novos crentes o que é permitido e o que não é. Se lhes dissermos 10 coisas, eles terão uma 11ª para perguntar. Mas, se eles compreenderem um princípio apenas, poderão utilizá-lo em diversas situações. O mundo é qualquer coisa que lhe faça perder o zelo pela oração, ou pela leitura da Bíblia ou que o leve a perder a coragem de testemunhar. O mundo cria um tipo de atmosfera que esfria o nosso amor pelo Senhor. Ele seca nossa vida espiritual, esfria o nosso zelo, paralisa o nosso anseio pelo Senhor. Por isso, o mundo deve ser repelido. Coisas que não são pecaminosas podem ser consideradas como coisas do mundo. As pessoas têm muitas coisas em alta estima, mas a questão é, será que elas nos ajudam a chegar mais perto do Senhor? Na verdade, elas podem ser coisas boas, contudo ao fazê-las, muitas vezes nosso fogo interior começa a definhar. Se continuarmos nelas, logo o fogo esfriará. Encontramo-nos incapazes de confessar nossos pecados, orar e ler a Bíblia. Embora essas coisas mundanas possam não ter ocupado nosso tempo, elas certamente têm ocupado nossa consciência. Elas têm enfraquecido nossa consciência perante Deus e nos têm dado um sentimento indescritível de estarmos errados. Nossa consciência não tem capacidade de lidar de forma adequada com esse sentimento. Ele tira nosso gosto pela Bíblia. Faz-nos sentir vazios quando desejamos testemunhar. Consome nossas palavras. Não importa quão puras essas coisas sejam, quão corretas possam ser, ainda assim elas devem ser rotuladas como mundo. Tudo que apaga nossa vida espiritual pertence ao mundo. Obrigações sociais que impedem o testemunho. Uma outra coisa a ser mencionada diz respeito aos relacionamentos sociais.
Qualquer reunião social, ou festa ou encontro que cubra nossa lâmpada e a coloque debaixo do alqueire é do mundo. Estas coisas devem ser rejeitadas. Como os cristãos podem continuar com relacionamentos sociais se eles não puderem confessar que são do Senhor? Como podemos reprimir nosso sentimento interior e colocar um sorriso no rosto? Como podemos sentir o mundo internamente, contudo, demonstrar afinidade externamente? Como podemos julgar algo como pecaminoso, se externamente damos a impressão de concordar com isso? Muitos dos filhos de Deus foram gradualmente retrocedendo para o mundo porque deixaram de diferenciar sua vida social. Desde o princípio da caminhada cristã, todos devem estar claros da sua posição. A escolha certa tem que ser feita. Não é que nos abstenhamos propositadamente de ter relações sociais com outras pessoas. Não somos João Batista que não comia nem bebia. Seguimos ao Senhor tanto no comer quanto no beber. Não somos ascéticos, interagimos com os homens. Mas, devemos manter nossa posição. Não devemos permitir que pessoas mudem nossa posição cristã. Mesmo que elas não respeitem nossas posições e as desaprovem, ainda assim não podem mudá-las. Quando os contatos sociais afetam nosso testemunho, sabemos que isso é o mundo. Ao lidar com os homens, deveríamos ser capazes de manifestar nossa posição. Do contrário, seria melhor nos separarmos. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1:1, diz o salmista. Se andamos no caminho dos pecadores, logo estaremos onde eles estão. Se nos assentarmos com escarnecedores, rapidamente estaremos contaminados com perversidade. Tanto o pecado quanto a perversidade são altamente contagiosos, devemos fugir deles como quem foge de uma praga. Coisas que cristãos fracos condenam. Qualquer coisa que leva a consciência de crentes fracos a se escandalizarem deve ser tida como mundo. No princípio mencionamos coisas condenadas pelo mundo como indignas de cristãos, agora falamos das coisas condenadas pelos cristãos fracos. Observe, estas não são coisas desaprovadas por cristãos fortes, mas são censuradas pelos cristãos fracos. Esses cristãos fracos podem não estar corretos em seu julgamento. O que eles desaprovam pode estar inteiramente certo. No entanto, eles têm uma consciência fraca exatamente como tivemos antigamente. Como posso escandalizá-los em coisas que consideram erradas? Devo andar perante eles sem tropeço algum. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. 1 Coríntios 6:12, diz Paulo. Todas as coisas são lícitas, pois do nosso ponto de vista essas coisas não são do mundo, mas para cristãos fracos são coisas do mundo. Consequentemente, devemos, para o seu bem, abstermo-nos delas. Paulo usa um caso extremo para ilustrar este ponto. Ele diz, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. 1 Coríntios 8:13. Não é fácil abster-se de comida, especialmente quando Paulo escreve em sua carta a Timóteo, alguns apostarão da fé, abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. 1 Timóteo 4:1-3. Mas Paulo está desejoso de ir ao extremo. Para ele comer ou não tanto faz, todavia, seus seguidores podem não ter o mesmo conhecimento. Ele sabe quando parar, mas os que o seguem podem ir alguns passos além. Se ele comer carne, eles poderão ir ao templo pagão e participar dos alimentos sacrificados aos ídolos e depois cair em idolatria. Portanto, devemos ser cuidadosos com quaisquer coisas que os cristãos fracos consideram como do mundo, mesmo que elas não tenham uma relação real com ele. Extraído do livro A Boa Confissão. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.